Bom dia, crentes! Estamos por aqui e bem-vindos ao nosso Bom Dia Crente, as nossas instruções, as nossas manhãs de sabedoria para a gente entender como que é a vida. E quando a gente entende, lembra que eu falei semana passada para vocês, quando a gente entende, é mais fácil passar pelo processo, a gente entende e sai mais rápido do problema, né? Gente, que barulhão! Enfim. E estamos aqui porque a vida do crente não é fácil, mas nós desejamos ter uma vida em abundância. Gente, essas semanas, primeira semana do mês é sempre uma semana mais pesada, né? Mais difícil, pelo menos pra mim, porque é muita correria no meu serviço, tem muita coisa pra fazer. Meu dia fica mais curto, acaba tendo mais coisas pra fazer. Mas não vamos deixar de fazer tudo com excelência. Não somente para o Senhor, mas para os homens também, porque a Bíblia diz, a Bíblia nos orienta a fazer. Eu deixei um dos salmos que eu mais gosto, se bem que eu gosto de vários salmos aqui, por último, que é o nosso Salmos 1. A gente poderia começar ele lá na segunda-feira, mas eu quis deixar ele para sexta, para a gente aprender um pouquinho mais sobre ele. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos anos a gente ficou preso nesse versículo, pensando que nós não poderíamos ter amizade com pessoas que não professavam a mesma fé que nós, porque iríamos nos contaminar. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele comia com pecadores, ele comia com pessoas que não professavam a mesma fé que ele, não estavam no mesmo caminho que ele. Mas qual que era a intenção de Jesus? Influenciar. Eu não estou aqui dizendo para você o que você deve fazer ou não. Lembra, os nossos programas aqui, os nossos vídeos são apenas conselhos. Eu dou apenas conselhos. É você decide o que você quer fazer da sua vida. Mas eu acredito que o sal, para ele fazer sentido, para ele temperar uma salada, para ele temperar uma comida, ele precisa estar fora do saleiro. Ele não dá para ele ficar como Jesus usou a parábola também sobre a luz não pode ficar debaixo da cama, ela precisa estar em outros lugares para iluminar. Então eu acredito que o que o versículo quer dizer não é que a gente não possa ter amizade com outras pessoas, mas é fazer aliança, pedir conselhos, né? Que a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, daqueles que não amam a Deus. Então a gente precisa pedir sabedoria para Deus para entender a palavra. Eu disse numa das uma dessas mensagens que eu trouxe aqui para vocês, né, que quem tem uma convicção bem estabelecida, comer com pecadores não faz se contaminar. Mas eu preciso que você entenda qual o nível de fé que você está com Jesus. Você precisa se conhecer, você sabe o que é bom e o que não é para você. É claro que você não vai estar num lugar onde aquilo mancha a sua reputação, onde aquilo vai realmente te levar para algo ruim. Não, mas eu digo de ter amizade, de falar com as pessoas, de estar no meio delas e não ser um excluído, não ser uma pessoa lá, não quero me envolver, não quero saber. Não, a gente precisa ter amizade com as pessoas, até porque nós viemos trazer uma cultura do reino. Mas a Bíblia diz assim que o salmista, ele tem o prazer no Senhor e na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Então, o prazer do salmista não é estar rodeados em lugares, mas o prazer do salmista era ter a palavra de Deus para ele se meditar, para ele pensar, para ele ficar atinando no que Deus dizia. E como é bom a gente pensar em tudo que Deus faz, e como é bom pensar em tudo que Deus tem para nossa vida. E aí ele fala, né, ele vai dar os benefícios da pessoa que busca o Senhor, que fica pensando no que Deus gosta, no que Deus não gosta, no que a palavra de Deus diz. Que como que é isso? Bom, eu tô lendo lá sobre Davi, e Davi, ele derrubou o gigante, e eu fico imaginando essa cena, eu fico imaginando como foi, e eu fico pensando, lá no meu serviço, como Jesus agiria dessa forma, como Jesus não agiria.
E é isso que é meditar na sua lei de dia e de noite. Não é você parar a sua vida e ficar com a Bíblia em casa, lendo a Bíblia o dia inteiro. Não, mas ter ela como sua companheira. Igual como você fica cantando essas músicas aí e repetindo o tempo todo, você gosta. Mesma coisa, a gente ficar ouvindo e repetindo a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E ele diz que essa pessoa que ele tem prazer em Deus, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus, vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairá, e tudo quanto fizer prosperará. Então, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Foi o que eu falei ontem. Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, se tem pessoas que estão fazendo o seu mal, pessoas te perseguindo, pessoas te humilhando, Deus, ele vai cuidar de você. O ímpio, a pessoa maldosa, ele tem prazo de validade. Deus já sabe o dia que ele não vai estar mais presente. Deus já sabe o dia que ele não vai estar mais na sua vida. Você apenas precisa confiar, porque Deus diz que aquele que confia nele, ele viverá muitos dias. E também não é para fazer mal aos inimigos, porque o Senhor nos diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que perseguem. Então a gente pega esse texto aqui de Salmos 1 e faz um paralelo com o que Jesus fala. Então a gente não vai querer o mal dos nossos inimigos, a gente não vai querer o mal das pessoas que nos fizeram mal. Nós vamos orar para que eles se arrependam, para que eles possam conhecer a verdadeira pessoa que é o Senhor Jesus, eles possam conhecer a verdadeira salvação. E aí nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então nós vamos dar frutos e frutos durante a vida toda. Então, independente da nossa idade, se estamos hoje bem e estamos falando como Billy Graham, eu lembro sempre de Billy Graham, ele deu frutos a vida toda. Mesmo lá, velhinho, com mais de 90 anos, ele ainda dava frutos. Ele ainda escrevia seus livros. Eu li um livro dele que ele escreveu bem no final da vida. Então, nós seremos essa pessoa se nós confiarmos em Deus para Ele cuidar de nós, se nós fazermos do Senhor o nosso prazer. É como você tá apaixonado. Quando você tá apaixonado, você quer fazer tudo pelaquela pessoa, quer estar com aquela pessoa, só fala daquela pessoa. Você deseja o tempo todo estar com aquela pessoa. É o mesmo sentimento, estar com Deus, falar com Deus. Porque aí nós vamos dar frutos, nós vamos ter prazer no Senhor e assim o nosso legado ficará para sempre. Vamos terminar essa sexta fazendo tudo com muita excelência. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça que a Bíblia, a palavra de Deus, é a luz que vai iluminar o nosso caminho. Obrigada por assistir até aqui e Deus abençoe.